Fala, minha tropa! Hoje a gente vai em mais um episódio de 0 ao 100 no Paciência Spider. Solitário é o cacete. Por que 0 a 100? Você me pergunta. Para você que está chegando agora, nossa jornada aqui é pegar o verso da carta do Paciência Spider, tá? É, no último episódio a gente teve um episódio triste do Balé das Cartas, né? De cartas que não queriam bailar, mas hoje eu tô sentindo que vai ser gameplay avançada, né? Então, vamos começar nosso jogo com bastante calma, aqui no balé leve, no balé tranquilo, com cartas que dançam. Olha, o 10 ele encontra o valete encontra a dama, e a dama baila e baila, mais do que o Vinícius Júnior, né? E aqui a gente vai encontrando espaços em que as cartas vão se movimentando, porém com alguma reticência. Elas começam a rebeldia. A gente está no nível 8, se eu não me engano, no nível mestre, com apenas um naipe, porque o baralho das cartas ele precisa se acostumar com o salão, né? As cartas elas precisam entender qual é o cenário que elas estão. Então a gente vai construindo aqui a nossa história de um balé bem feito, né? Então aqui nesse começo a gente consegue progredir um pouco, as cartas vão se entrosando, elas vão entendendo exatamente onde elas estão, mas ainda é um ambiente estranho e logo a gente tem que pedir reforço aqui, né? Então a 1 e 7 a gente vai pedir carta. Outras cartas aparecem, o salão é renovado e a gente vê o que a gente tem aqui. Diante desse cenário, a gente percebe que precisamos de paciência com as cartas, porque as cartas elas têm o ritmo delas e é preciso respeitar esse ritmo porque todo mundo ainda está se conhecendo, né? Sem apressar ninguém, a gente vai caminhando, tá bem? Então a gente vai fazendo esse balé aqui bonito das cartas, desbloqueando e dando passos importantes para que as cartas consigam fazer esse movimento, né? Esse movimento que a gente tanto gosta de ver no nosso balé das cartas. Aqui a gente desbloqueia mais carta, aqui a gente traz realmente o balé das cartas e talvez tenha sido um erro ali atrás. Mas eu não vou olhar como erro. Afinal, esse balé ele é um movimento de permissão também, em que você vai conhecendo as cartas, em que as cartas vão te conhecendo e elas vão se entrosando, elas vão se ajustando. Assim que elas se acham num espaço confortável, num espaço em que elas se sentem confortáveis, elas vão se apresentando com mais possibilidade, com mais alegria e elas vão se encontrando também conosco, que afinal de contas a gente quer que elas bailem, a gente quer que esse momento seja um momento também de alegria para elas, né? Então a gente vai com muita calma fazendo esse movimento para elas, de cortejo, de dança, de alegria. Então tem um 5 aqui que está um pouco tímido, está um pouco perdido, e aí a gente vai trazer esse 5 a partir de um movimento, de trazer mais pessoas para o salão, porque às vezes você precisa de mais coisa acontecendo para que outras coisas se movimentem, tá? Então, para quem estiver anotando aí, tá? O passo exatamente que a gente vai fazer agora às 3h35 a gente coloca mais gente nesse salão. Mais gente nesse salão que vai trazer a alegria de viver para esse público, né? Com muita calma agora a gente vai movimentando as cartas e aqui a gente vai travar só isso daqui. Só isso daqui por quê? Porque agora as cartas elas começam a entender que já não precisa mais de tanto estranhamento, né? O estranhamento inicial ele é justo, mas ele não é necessário.
porque aos poucos as cartas vão se conhecendo e elas vão entendendo que o ambiente que elas estão é um ambiente que possibilita a elas também uma alegria de viver, né? E uma alegria de viver que nos permite com que esse baile aqui possa ser feito. Então, aí, a cerca de 4h40, a gente consegue fazer o primeiro baile se acontecer, a primeira dança acontecer, o primeiro cortejo acontecer, com muita naturalidade sempre, para que as cartas não se estranhem, para que não seja um ambiente hostil para ninguém. E aí a gente vai movimentando as cartas com essa tranquilidade, né? Tá certo? Então agora a gente vai jogar essa dama com esse daqui. E um movimento muito importante é de abertura. Abertura para quê? Você me pergunta, Vitor. Abertura para que as cartas possam se entender no espaço em que elas estão. Porém, quando você se precipita, como aparentemente eu me precipitei aqui, você coloca as cartas numa situação também difícil, né? Mas o perdão, ele é uma possibilidade sempre. E aí, aquilo que por vezes fica escondido pra gente, ele começa a aparecer, né? Assim como a gente vê agora esse 4 que consegue encontrar um 3 e aí ele já começa a se desenhar de forma mais bonita, mais calma, mais leve, né? E esse baile aqui ele já começa a acontecer e ele se conclui, né? Então, no nível mestre, aos 6h16 a gente vai fazendo o balé das cartas com muita naturalidade, tá bom? Aqui a gente já desbloqueia isso daqui, porque aí a gente já tem mais espaço para que outras cartas consigam se engajar nesse momento, né? O que acontece aqui é esse pequeno movimento, né? Também tinha esse movimento aqui, mas a gente vai jogando com o que tem, com muita calma, com muita naturalidade. Afinal de contas, é um baile, né, gente? A gente não vai trazer é, uma ansiedade para esse público que vem no baile das cartas, tá bom? Então a gente segue aqui e eu acho que realmente todo mundo tá um pouco nervoso novamente. As cartas ficaram nervosas, então às 7h15 a gente chama mais pessoas para esse baile. E esse baile vai acontecer agora. Então, com muita calma, com muita paciência, trazendo de melhor o que de melhor tem nesse baile, a gente vai concluindo os passos, né? Trazendo as cartas, trazendo a leveza necessária para esse momento, trazendo tudo aquilo que a gente precisa para uma bela conclusão, para uma bela saída de uma situação que por vezes ela é indesejável, mas é extremamente necessária. Então a gente vai trazer as cartas que talvez aqui poderiam ter sido melhor utilizadas, mas a gente não precisa se preocupar porque elas vão aparecendo, elas vão surgindo e o balé também é para elas, né? Muitas vezes as pessoas acham que o balé é para quem tá só assistindo, mas o balé na verdade ele é o balé das cartas. Quem é o protagonista são as cartas e são elas que vão precisar trazer essa leveza para o nosso baile, né? Então aqui a gente já traz a nossa habilidade de talvez precisar de um novo reforço, né? Porque deu uma encalacrada aqui. Não vou mentir para vocês. Essa dama aqui tá meio solta nesse salão. E esses ais aqui estão precisando de companhia. Então eu vou chamar aqui o 2, que ele vai chegar inteiro, inteiro, viu? Inteiro. E ele vai respeitar o momento dele de fazer parte de uma dança, desse salão que a gente tanto gosta. Aqui a gente vai trazer um
um movimento importante de concluir esse ás aqui, né? Esse ás aqui que agora se apresenta e que junto com o 2 fará um belo movimento, né? A gente também precisaria de um 9, que seria de grande valia aqui, mas como a gente não tem um 9 tão disponível assim, às vezes tem disso, às vezes o baile ele tem uma configuração que ele sugere ah, que a gente precise ter mais paciência, ter mais calma, certo? Então aqui a gente vai jogando com bastante calma, sem afobação, porque eu acho que o jogo ele está se desanuviando para nós, certo? Com muita calma, agora a gente vai ter que puxar novas cartas, porque o Ás que estava aqui, ele o 2 já não era mais problema e agora virou problema. E acabou o baile novamente. Outro baile triste. É difícil. Difícil porque a gente quer fazer de tudo para que as coisas aconteçam da melhor forma e às vezes o baile não é dia de baile, né? Agradeço a presença de vocês aí, o tempo, o recorde, tudo que aconteceu nessa partida, percentual de vitória. Não tá muito bom pra gente, mas a gente vai vencer aqui como um grande mestre de salão. A gente vai fazer a vitória chegar, tá certo? Até o próximo vídeo. Obrigado. Vambora.